Tem uma outra informação. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou à Justiça uma autorização excepcional para que o assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Darren Beattie, visite o ex-chefe do Executivo brasileiro durante a agenda oficial no Brasil. Esse pedido foi protocolado hoje. Nessa petição, os advogados afirmam que o assessor estará em Brasília por um curto período e, por isso, não conseguiria realizar a visita nos dias de visitação, atualmente às quartas e sábados. A defesa solicita autorização para que o encontro ocorra excepcionalmente, no dia 16 ou 17 de março, que são segunda e terça-feira. Chamar o Cristiano Beraldo nessa para a gente entender quem é essa figura. Um pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que ele possa receber um assessor de Donald Trump. Você, Beraldo, quem é essa figura? Ele, na verdade, é ligado ao Departamento de Estado, é um assessor de Marco Rubio, e o Departamento de Estado é, para o governo norte-americano, sempre o ministério, digamos assim, mais estratégico, né, que lida com as questões internacionais. E aí é fundamental que a gente lembre que Marco Rubio, ele tem origem cubana, ele foi senador pela Flórida, um político importante da Flórida, atuou em Washington há muito tempo e foi um dos grandes nomes da política norte-americana para impedir que empresas brasileiras ligadas à Lava Jato, que estavam fazendo negócios com a ditadura cubana, permanecessem fazendo negócio nos Estados Unidos. Portanto, ele conhece muito bem a realidade do Brasil. E é uma figura estratégica para Jair Bolsonaro porque ele tem a obrigação de reportar a Donald Trump a situação política do Brasil. E essa conversa direto de Jair Bolsonaro com o assessor dele certamente levará demandas, obviamente a partir de um tradutor, enfim, alguém que vai ali participar dessa conversa, para que as mensagens adequadas cheguem a Donald Trump. Agora, eu vejo esse pedido, Caniato, como um teste, porque a gente precisa lembrar que o governo de Donald Trump impôs sanções severas a alguns ministros da Corte, do Supremo Tribunal Federal. E talvez seja interpretado que esse contato direto de Jair Bolsonaro com o representante do governo norte-americano possa reavivar algumas das medidas mais extremas que foram tomadas num momento de agravada fragilidade da Suprema Corte brasileira. Pois é, importante lembrar que o presidente brasileiro deverá se reunir muito em breve com o presidente norte-americano. Será que teria algum tipo de conexão? Você, Musa, quais exercícios devemos fazer a partir desse pedido feito pela defesa de Jair Bolsonaro? Bom, eu acho melhor não nos surpreendermos com nenhum tipo de resposta, mas fica claro que há uma interlocução importante de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro, obviamente, com o governo Trump. E cada vez mais o Brasil se mostra isolado dentro dessa mudança que a América Latina vem promovendo. Veja, estamos falando que vai para 7 países, incluindo já a Colômbia, provavelmente numa possível, bem provável mudança de governo, dentro dos países da América Latina que estão mudando de lado. Sem contar ainda a parte da Europa, a Europa do Leste, a própria Europa Ocidental. Eu acompanho muito a política na Espanha, em comunidades autônomas que são historicamente de esquerda. Caiu o sinal do Musa, a gente vai refazer o contato, daí ele consegue concluir a avaliação, a análise dele. Então eu passo para o Mota trazer também as análises e reflexões a partir desse pedido feito pelos advogados de Jair Bolsonaro, mas há também uma conexão sobre o que poderia dizer Jair Bolsonaro, né? Porque é preciso colocar em perspectiva. Bom, se Donald Trump se reúne com pessoas que estão no Palácio do Planalto, figuras que pensam de uma maneira. Jair Bolsonaro tem uma outra visão sobre o que acontece no Brasil, né, Mota? É exatamente isso. O Darren Beattie é o assessor do Departamento de Estado americano que estará no Brasil e que planeja visitar Jair Bolsonaro. É considerado um conservador. E como todo conservador, ele é um crítico da atual política interna e externa do governo brasileiro. É natural que uma visita como essa gere grande expectativa. E é muito grande a tentação que a gente tem de ler um significado maior nessa visita.
especialmente quando a gente lembra o momento de transformação geopolítica que o mundo vive agora. É um momento em que os principais aliados do atual governo federal do PT, países como Venezuela, Irã e Cuba, estão pagando um preço muito alto por ter duvidado da determinação de Donald Trump. Refizemos o contato com o Bruno Musa. O Musa já está com a gente? Então deixa eu passar a palavra para ele. E aí o Musa discorre e traz a análise dele a partir da divulgação dessa informação, né? Advogados de Jair Bolsonaro solicitando à Justiça para que ele possa receber o assessor de Donald Trump fora dos dias já previstos. Vai lá, Musa. Pois é, obrigado. Vamos lá. Eu estava falando a respeito da mudança da América Latina, no mundo como um todo também, mas mais especificamente daqui, que vamos, incluindo a Colômbia, para 7 países mudando de lado. Faz parte do pêndulo da mudança histórica de um governo que está com uma mentalidade e ideias completamente atrasadas que não atendem mais à demanda de uma sociedade atual. Consequentemente, quando Bolsonaro tenta se encontrar com algum assessor de Donald Trump, mostra esse alinhamento que teria uma mudança radical no Brasil se o Lula não vier ganhar essas eleições, se ele vier a concorrer e acabar não saindo vitorioso. Ou seja, um alinhamento estratégico geopolítico completamente diferente, não mais alinhado a países como a Rússia, como a China, mas sim países voltados para o lado ocidental e uma mudança para abertura de mercado, como a gente tem visto, não apenas com a Argentina, mas agora com o Chile, com a mudança, com a Bolívia, depois de 20 anos de socialismo. Ou seja, seria uma integração maior regional. Claro que podemos fazer alguns pontos que não concordamos com o Trump está atuando, isso é legítimo, isso é necessário, é importantíssimo esse debate, mas claramente um alinhamento estratégico muito mais para o lado ocidental um ganho que nós teríamos ao longo dos próximos anos. Afinal de contas, ficarmos isolados numa região da América aqui, balançando e batendo de frente contra o país mais importante, é claro que teremos consequências. Então, nessa linha, não me surpreenderia se essa autorização fosse negada, mas, de qualquer maneira, há uma comunicação direta com a oposição, com o governo Trump e, obviamente, deixando mais isolado Lula nesse posicionamento na América Latina.